onde você estiver me escutando aqui hoje, ou você que vai me assistir depois. Deus fala com você? Fala. Deus fala. Só que nós precisamos entender um caminho e observar alguns passos que são importantes nessa experiência, nessa busca de Deus. Então, a primeira coisa, se eu quero saber o que Deus fala na minha vida, em primeiríssimo lugar, eu preciso buscar Deus. Isso aí parece óbvio, né, o que eu estou dizendo, mas o óbvio tem que ser dito, né? Então, se eu quero entender o que Deus tem a dizer na minha vida, eu tenho que buscar Deus. Vamos pensar no seguinte, né? Bom, Deus é uma pessoa, é um ser pessoal, certo? Deus é um ser pessoal. Se você quer falar com uma pessoa, um vizinho, um amigo, um irmão, um parente seu, o que você tem que fazer? Você tem que buscar a pessoa, né? Você vai ter que buscar um meio de falar com a pessoa. Vai falar pelo telefone, vai falar pelo aplicativo, vai falar, sei lá, por mensagem, vai marcar de se encontrar com a pessoa. Você precisa buscar a pessoa para falar com ela. Não adianta só você ficar na sua cabeça pensando, nossa, eu precisava falar com fulano, eu precisava falar, tá, mas se você não for e falar, você nunca vai saber, nunca vai resolver o problema, nunca vai conversar com a pessoa. Você precisa buscar pela pessoa. Então, nós precisamos buscar Deus. Como que nós buscamos Deus? Pela oração. Quem reza se salva, quem não reza se condena. É o que já ensinava Santo Afonso de Ligório. Então, nós temos que buscar a Deus, mas buscar a Deus num momento para estar com Ele. Se sentar para falar com Deus sem celular por perto, de preferência com o mínimo de barulho, com o mínimo de distração para conseguir falar com Deus. Só que aí acontece o seguinte: na nossa cabeça já existe naturalmente tanto barulho, tanta perturbação, tantas coisas, que a gente não consegue se acalmar facilmente, de primeira, né? Eu me lembro de vários retiros que eu fiz, retiros de 2 dias, 3 dias. Às vezes eu levava 2 dias só para me aquietar, para acalmar, né? Parece a água, né? Quando você está com a água barrenta, né? A água está em movimento, você vê aquela água turva. Quando a água fica paradinha, né? As partículas, a sujeira, ela desce, e aí você vê a água mais limpa. A oração funciona assim. A oração, ela funciona assim. Então você tem que aquietar. E às vezes vai demorar um tempo para você aquietar. Então, se você vai buscar Deus, tem que pensar num horário aí, né, dentro do seu dia, onde seja possível fazer isso, né? Então você aquieta o seu coração, tira o celular de perto, tira o barulho que tiver de perto, né? Busca estar com Deus, mas de coração mesmo, né? De coração, né? E tentar acalmar. Agora, o que vai acontecer? Na hora que você for tentar falar com Deus, for tentar acalmar, o que vai acontecer com você? Todos os pensamentos que estão na sua cabeça, as preocupações, problema do seu trabalho, problema da sua família, os seus filhos, os seus netos, enfim, tudo isso vai vir na sua cabeça. E aí você tem dois caminhos, né? Santa Teresa fala isso, você tem dois caminhos. O desespero de ficar tentando acalmar tudo isso e aí você não reza, né? Ou você pode fazer disso o início da sua oração. Então, se você está com 1001 preocupações, você já começa falando para Jesus do seu dia. Olha, Jesus, hoje realmente estou muito cansado. Hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. No meu trabalho aconteceu essa situação, na minha casa essa situação. Eu entrego para o Senhor, né? Eu não estou tendo paciência com isso, eu estou tendo esse. Pronto, você já entrou na oração. Você já está entregando, já está colocando diante de Deus. Então, Santa Teresa fala isso, né? Ela fala: você tem dois caminhos, ou o desespero de tentar aquietar para rezar quietinho e não conseguir, ou você usar as preocupações como ponto de partida. Então, sejamos inteligentes, vamos usar as preocupações como ponto de partida, né? O segundo ponto que a gente precisa ter em mente: quando você vai rezar, às vezes a gente quer falar muito para Deus. Ótimo, então fale tudo que você quer falar para Deus. Por quê? Às vezes você chega com a cabeça cheia na oração, pensando em muitas coisas
e essas coisas podem te distrair. Então é melhor falar para Deus. Fala para Deus tudo que você quiser, sabe? Gasta aí uns 10, 15, 20 minutos que seja de limpeza da sua mente, das suas preocupações. Confie tudo para Deus. E aí, depois que você fizer isso, agradecer a Deus, pedir a Deus o que você quer pedir, aí então você procure silenciar o seu coração, né? Nós não podemos ter uma afobação de querer ficar ouvindo Deus. Às vezes tem gente que entra na oração, fala, não, vamos ver o que o Senhor vai me falar, o que o Senhor vai... Às vezes Deus não vai te falar nada, às vezes você não vai nem entender o que Deus te fala. Aliás, Deus, ele fala conosco o tempo inteiro. Todas as vezes que nós rezamos, Deus fala conosco, mas a gente não consegue entender. Então, a gente só com o tempo é que a gente vai afinando espiritualmente o nosso ouvido, né, o ouvido do coração, para ouvir Deus. Isso não é rápido, né? Isso não é rápido. Então, o que acontece? Você tem que ir com calma, né? Tem que ir com calma. Quanto mais você se confessar, mais sensível ao pecado você vai ficar. Então, você vai começar a perceber que coisas que você não achava que era pecado, agora você percebe que é. Então, confissão frequente ajuda, né? Rezar outras orações, isso te ajuda muito. Então, é a graça de Deus que vai te cercando, vai te tomando. Então, você começa a entender melhor as coisas de Deus. Outra coisa que ajuda muito, leitura espiritual. Leitura espiritual. Leia todos os dias, que seja uma página. Pega um livrinho de espiritualidade, A Imitação de Cristo, por exemplo, que é um livrinho curtinho. Todos os dias, leia lá um itemzinho da imitação de Cristo, né? Você vai pegar um ponto, vai ler um ponto por dia. Aquilo vai te ajudar a rezar. Pegue quem tem aqueles livros, né, do Santo do Dia, leia a história do Santo do Dia, né? É um livro que vai te ajudar a rezar. Pegue uma vida de santo, leia um capítulo, leia 2 páginas que seja, para que isso te alimente espiritualmente. E isso vai te ajudando a fazer o quê? A ter uma percepção espiritual mais apurada, mais afinada. Então, não entre na oração com essa preocupação. Ai, eu quero ouvir Deus, deixa eu ver o que Deus vai falar. Ai, vamos ver se eu sinto alguma coisa no meu coração. Não, esqueça isso. Reze com tranquilidade, com liberdade. Se Deus quiser que você entenda alguma coisa, se Deus for realmente falar alguma coisa que é preciso que você entenda, você vai entender. Se você abrir o seu coração, se você tiver boa vontade ao rezar, se você realmente estiver disposto a ouvir Deus, você devagar vai conseguir. É uma questão de insistir, de perseverar, né? Outra coisa importante, nós não podemos ficar falando para Deus o tempo todo para que ele fale, né? Como se Deus fosse nosso servo, nosso empregado. Ai, que o Senhor fale, ai, que o Senhor me dê uma palavra. Fala, eu não estou conseguindo entender. Às vezes Deus não quer te dizer nada. Deus apenas quer você, que é filho amado dele, junto com ele. Às vezes é só isso que Deus quer, naquele momento. E às vezes é só isso que você precisa também. Então, precisamos ter liberdade para rezar, para estar diante de Deus, né? E a gente tem que pensar que a relação com Deus é como uma relação humana, né? Uma relação humana, como que ela funciona? Você fala, mas você ouve também o que o outro tem para dizer. Isso é um diálogo. Hoje em dia é o grande mal do nosso tempo, né? As pessoas, elas querem falar, elas querem ser ouvidas, né? Mas elas não querem ouvir o que o outro tem a dizer. Então, que a gente faça isso na oração, silencie. Aí, muita gente fala, né? Eu já conversei com muita gente que fala isso. Ai, mas me dá agonia, me dá um desespero ficar em silêncio sem falar nada. Faça esse exercício. Às vezes nós estamos muito cheios de porcaria, muito cheios de preocupações que não levam a lugar nenhum. E a gente quer falar, a gente fala, ai, porque eu sou muito ativo, ai, porque eu falo muito mesmo, tal. E a pessoa acha que isso é uma virtude. Não é uma virtude. Não é uma virtude, né? Isso indica o quê? Uma desordem interior. Então, silencie, devagar, é um exercício.
É um exercício. Quanto mais a gente vai silenciando, mais a gente vai escutando Deus falar. A linguagem de Deus é o silêncio. Deus fala no silêncio, Deus não fala no barulho. É a história do profeta Elias, né? Lá no livro dos Reis, né? Que ele estava recolhido no Monte Carmelo, esperando Deus. Então vem um vento forte, impetuoso, depois uma tempestade, depois raios. E quando é que Deus falou com o profeta Elias? Quando vem uma brisa suave, quase imperceptível, no silêncio, na tranquilidade. Foi ali que Deus falou, né? Foi ali que Deus falou.